O Fusca. A Volkswagen afirmou certa vez que o seu carro possuía, juntamente com a garrafa de Coca-Cola, o design mais conhecido de um produto de massa. E com certeza nenhum outro carro conquistou tal preferência no gosto popular. We found a wonderful bargain, a little Beetle Volkswagen. Este é o Parque Stoner, em Berkshire, local de um dos muitos encontros dos clubes dos Fuscas, onde admiradores se reúnem para participar dos misteriosos rituais de um culto. É um 1200? É um 1800. Olha, um 1800. Olha este motor, Emma. Olha, está tão bom quanto a carroceria. É fantástico. O Fusca não é simplesmente um carro. Mais regular do que os seus concorrentes, o Citroën 2 cavalos ou o Mini é um clássico do design automotivo. Eu acho que o Fusca tem características em comum com outros objetos que são considerados clássicos. Eles não possuem nada que não seja relacionado à sua função. Funcionam como simples máquinas e, por isso, permitem que você os interprete e tire conclusões como desejar. Para aqueles que não são fãs, o Fusca é feio, barulhento, desconfortável, difícil de dirigir e de difícil manutenção. Ele se manteve fiel ao seu deselegante design original em uma indústria que é tão propensa a mudanças de formato e estilo quanto a indústria da moda. Apesar disso, mais de 20 milhões de unidades foram produzidas. A questão do Fusca é que ele não parecia algo moderno, nem mesmo quando foi lançado. Não, eu acho que o classicismo dele é em parte pela nostalgia, curiosamente, pois eles não fabricam mais carros assim. E em parte por promover um retorno a uma era de durabilidade, quando os carros eram feitos peça por peça. E por isso era possível personalizá-los e fazer todos os tipos de coisas com eles, em vez de ficarem todos iguais. E as pessoas acham que os carros de autonomia média parecem todos iguais hoje em dia. Volta e meia se escuta isso. Na minha opinião, o que fez desse design um clássico tem muito mais a ver com longevidade do que com estética. Até a década de 30, quando se pensava em automóvel, vinha a ideia do modelo T e de suas variações. E passar do formato caixa para o arredondado, quero dizer, esse é um princípio da Bauhaus, do cubo para o círculo. É uma progressão da forma geométrica básica. Então, há uma enorme diferença de tudo aquilo que havia antes. E não tem havido muitos carros arredondados, você sabe, supercompactos. Foram lançados e tirados de linha. Carros arredondados de outros tipos surgiram e acabaram. E, de modo geral, o formato caixa ou cubo permanece como a forma geométrica básica dos carros de passeio. Sendo assim, acho que é esse o caráter distintivo que poderia se basear paradoxalmente nos princípios de Bauhaus, que faz dele um clássico e não uma beleza atemporal. Porque eu não creio que alguém, nem mesmo o maior fã do Fusca, diga que esse carro tem uma beleza atemporal. O Volkswagen, que significa carro do povo, foi projetado originalmente para o povo alemão como um dos muitos benefícios proporcionados por Adolfo Hitler na sua nova Alemanha da década de 30, juntamente com a grande oferta de empregos, as autoestradas e, como se veria, muitos outros. O Dr. Ferdinand Porsche trabalhava em um protótipo de um carro popular para a NSU Motorcycle Company desde 1932. A NSU não tinha condições de financiar o projeto. E Hitler encarregou o Dr. Porsche de desenvolver o seu revolucionário protótipo para fins comerciais, utilizando suas notáveis especificações originais. Um motor traseiro de 4 cilindros opostos 2-2, refrigerado a ar e não a água. Suspensão independente em cada uma das rodas e uma carroceria de desenho aerodinâmico que lhe conferiria uma velocidade máxima de 100 km.
Em 1937, a Daimler-Benz construiu 30 protótipos que foram chamados de Volks 30. Seu desenvolvimento foi tipicamente teutônico. Os testes de rodagem totalizaram os 150 mil quilômetros, enfrentando condições difíceis na Floresta Negra e em velocidade máxima das novas autoestradas, onde até mesmo a Rolls-Royce aconselhava velocidade moderada. O carro se adequava perfeitamente à propaganda nazista. Ele criaria novos empregos e debocharia das outras nações industrializadas ao utilizar as técnicas mais recentes da produção em massa. A pedra fundamental da fábrica foi assentada em 1938, naquela que hoje é conhecida como Wolfsburg, perto de Hannover. A própria fábrica era uma vitrine. Os operários teriam as melhores condições de trabalho, clínicas e um complexo esportivo, embora a maquinária, ironicamente, tivesse de ser importada da América. Cem protótipos foram produzidos para deslumbrar a imprensa mundial e servir como testemunho dos avanços da engenharia do Terceiro Reich. Eles usaram este carro, quando ele foi lançado, como peça-chave da propaganda partidária. Pelos mais diversos motivos. Ele demonstrava o quanto a Alemanha havia se automatizado. Demonstrava como o programa de rearmamento dispunha de toda sorte de subprodutos construídos no país. Demonstrava a imagem moderna do partido, a imagem da autoestrada. Acho que isso faz parte da história do desenho industrial dos anos 30 na Alemanha. Porque há um grande mito que diz que os nazistas fecharam a Bauhaus. Houve muita retórica a respeito. Eles não apreciavam o modernismo do design, não gostavam dos móveis tubulares de aço, não gostavam de nada. Eles preferiam o trabalho artesanal que o pessoal da Floresta Negra fazia com as próprias mãos. Mas, na verdade, isso é um mito, é pura retórica. Os Volks são um excelente exemplo, porque, obviamente, eles são fruto da modernidade. Eu descobri uma capa de revista de carros que saiu 3 meses antes do lançamento do Volkswagen, em 1938, que resume precisamente isso. Porque o que nós temos é um Volks passando em uma das novas autoestradas. Só que ele ainda não era chamado de Volkswagen. O seu nome era chamado KDF-Wagen, que quer dizer Força através da Felicidade. E a tipologia é a nazista gótica e não a moderna Bauhaus. Não era a tipologia esperada para um exemplo da automação como este. Mas eles não consideravam isto uma contradição. Você olha aqui atrás e vê muito espaço em branco. Trata-se de uma ficção. Dá para se perguntar se o artista realmente viu o protótipo. Mas você tem essas crianças tão arrumadinhas, arianas, felizes, olhando pela janela. E você tem esse conversível indo na direção oposta, o qual, é claro, não seria lançado no mercado doméstico até o final dos anos 50. E a parte de trás foi desenhada de modo totalmente errado, para que ele ficasse parecido com o topo de linha da Mercedes-Benz. Em outras palavras, você tem a iconografia do nazismo com suas suásticas e sua raça ariana. Mas você tem esta modernidade superposta a isso, simbolizada, eu acho, pelo sol nascente aqui atrás, que é o símbolo do nazismo. E em vez da tradicional coroa de folhas de carvalho ou águias, todas aquelas coisas pelas quais Albert Speer era responsável, você tem uma roda dentada em volta dele. Era o símbolo do plano dos 4 anos, 36 a 40. O preço do carro foi mantido artificialmente baixo para que todos tivessem condições de comprá-lo. Quase o mesmo de uma motocicleta. A KDF elaborou uma espécie de caderneta e 336 mil trabalhadores alemães compravam selos todos os meses, embora não houvesse nenhuma data de entrega prometida. No final da história, os carros nunca foram entregues. A fábrica voltou suas linhas de produção para outras formas de transporte mecanizado. Com a deflagração da guerra, os chassis da Volks foram utilizados em veículos militares anfíbios e de reconhecimento, já que eles eram considerados prioritários em relação ao carro popular. Mais tarde, durante a guerra, a Luftwaffe assumiu a fábrica para a construção e conserto de aviões. Ao final da guerra, 2/3 da fábrica haviam sido destruídos pelos bombardeios das forças aliadas. Mas na Alemanha ocupada havia uma necessidade premente de transporte e peças de reposição. O governo militar inglês enviou o major Ivan Hirsch a Wolfsburg para que ele examinasse o local. Eu fui mandado à fábrica em agosto como um representante do governo militar para assumi-la e ver se a produção poderia ser reiniciada.
A fábrica estava em ruínas, tendo sido bombardeada intensamente quase no final da guerra pela Força Aérea Norte-Americana. Mas, felizmente, a maioria das máquinas, ferramentas, ainda estava lá. Foram levadas para depósitos subterrâneos diante da possibilidade de ataques aéreos para locais especiais na zona rural e grandes prensas. De modo geral, estavam intactas, ou pelo menos podiam ser consertadas. E assim, um pouco depois do que havia sido previsto, o carro popular de Hitler começou a ser fabricado. Os primeiros carros foram feitos com peças retiradas de entulhos. Posteriormente, o exército inglês forneceu a matéria-prima. A primeira série limitada de Fuscas foi destinada a forças de ocupação e órgãos do governo, como o Correio. Além disso, a principal função da fábrica era manter os transportes remanescentes em funcionamento. Mas em 1947, o clima político estava mudando. Os aliados chegaram à conclusão de que precisavam de uma economia alemã forte. As empresas alemãs foram estimuladas a exportar seu produto para fazer frente às despesas. Os Fuscas começaram a aparecer em salões de exposição alemães. Alguns foram vendidos para o exterior. O governo militar inglês começou a procurar alguém que financiasse o empreendimento. Lord Rootes chegou a dar uma olhada, mas não se interessou. Quando as importações começaram para valer, os defeitos do design original tornaram-se evidentes. Ele tinha defeitos. Os compradores, em sua maioria ingleses e norte-americanos, fizeram reclamações nos 2 primeiros anos. E nós mesmos e os alemães resolvemos defeitos. Em primeiro lugar, o cheiro. Os primeiros carros, devido à escassez de material, utilizaram cola de peixe nos arremates e quando chovia o carro fedia peixe. Os radiadores do óleo, soldados com um produto de qualidade inferior, rachavam com a vibração, soltando cheiro de óleo dentro do carro. Os freios praticamente não existiam no momento da regulagem. Simplesmente eles foram mal projetados. Muitas pessoas não conseguiam se adaptar às caixas de marcha eixo duro. As sincronizadas estavam em desenvolvimento. Mas, por outro lado, o Volkswagen era vendido por preços bem razoáveis. Ele era econômico, resistente e era, eu acho, confiável. E, além disso, eles desenvolveram um serviço excelente de assistência técnica. Ao nosso inteiro dispor no começo. E concluímos que aquele serviço era essencial para que um automóvel fosse vendável. Esses primeiros Fuscas 1946 custavam 5.000 marcos alemães, cerca de 125 libras na época. Em 1948, a fábrica foi entregue para a República Federal Alemã. E o que vem depois disto, como se diz, já se sabe. Num abrir e fechar de olhos, o Fusca se tornou não apenas um coadjuvante, mas um elemento principal para a recuperação alemã. A Volkswagen simbolizava o milagre econômico, que transformou a Alemanha da desmoralização e da derrota numa Alemanha que poderia, em paz e não na guerra, desafiar e competir triunfalmente com outras nações do mundo. A grande virada do Fusca se deu quando a empresa conseguiu persuadir as pessoas de que as lamentáveis origens do veículo eram mais do que compensadas por sua performance e confiabilidade. Quando as pessoas descobriram que o carro, além da aparência diferente, era diferente na performance, na qualidade, na confiabilidade, os famosos 3 ou 4 Cs que nós atribuímos ao veículo, continuidade, credibilidade e confiança que as pessoas depositavam no
produto. Isso fez com que ele se tornasse cada vez mais confiável. Cada vez mais ele se tornava parte da família. A ponto de dizerem na América que ele se tornou um membro da família que apenas por acaso mora na garagem. E os americanos foram os que mais se apaixonaram pelo Fusca na fase inicial. O Fusca contrastava com aquele dinossauro da paisagem de Detroit nos anos 40, 50, 60. Então o americano se apaixonou pelo Fusca. O negócio é que ele era incrivelmente confiável, incrivelmente simples e não enguiçava. E como ele era incrivelmente confiável e incrivelmente simples, de algum modo se tornou muito querido. E todas aquelas características, o barulho que ele fazia, a sua aparência bizarra, o fato dele ter sido construído... Eu ia dizer como um tanque, mas isto provavelmente seria inadequado. Uma observação até injusta, tendo em mente a sua origem. Com certeza ele foi muito bem construído. Bom, todas estas coisas conquistaram pessoas que tinham sido habituadas com um perfil exatamente oposto. Isto foi explorado publicamente por uma série brilhante de campanhas publicitárias feitas por uma agência de publicidade chamada Doyle Dane Burbad, cujo conhecimento a respeito do produto, creio eu, era mínimo, e cujo entendimento a respeito da natureza do cenário de origem do produto era mais ou menos nulo, o que foi uma grande vantagem para eles. Você tem um argumento convincente, ele funciona bem e o motor não para. E este é o grande mito do Volkswagen, de certo modo, porque mesmo que você retorne no ano 2000, o seu Volkswagen vai dar partida de primeira, como no filme do Woody Allen, Sleeper. E enquanto a América estava começando a aceitar aquela coisa do obsoleto, uma típica manobra de marketing, tínhamos aqui um carro construído para durar. Nos vibrantes anos 60, ele era o carro alternativo da sociedade alternativa. Ele não era só confiável e barato, como era bacana. O carro do povo tinha realmente se tornado um carro popular. Ele tinha adquirido uma identidade, uma personalidade e conquistado a inveja de todos os fabricantes de carros do mundo. A senhora teve um Fusca? Sim, eu tive. E o que achava dele? Ele é prático, não é um carro maravilhoso, é difícil de consertar, não é muito confortável. Você não se sente à vontade dentro de um Fusca de modo algum. Você sente que está em cima do volante o tempo todo. Mas a sua qualidade, de algum modo, supera tudo isso. Ele consegue manter um padrão. Eu acho que o mito da confiabilidade ainda é válido. Contudo, eu acho que se ele não dispusesse desta confiabilidade, ainda que fosse só uma impressão e não algo real, ele não poderia nunca ser um clássico. Tem que ser algo em que se possa confiar. A Volkswagen teve outros modelos que também eram confiáveis, mas o Fusca foi de longe o seu modelo mais vendido. Em 1972, eles haviam produzido 15.734.000 Fuscas, quebrando o recorde de vendas anterior que pertencia ao Ford modelo T. Em 1974, a cifra atingiu os 18 milhões. O Fusca já era produzido há mais tempo do que qualquer outro carro. Os outros modelos não foram um sucesso. O K70, seu primeiro sedã de luxo refrigerado a água, foi lançado pouco depois da crise do petróleo. Havia uma demanda por carros menores e mais econômicos. Os conceitos de design mudaram. Carros hatch entraram na moda. A Volkswagen teve prejuízos de 8 milhões de marcos. As críticas diziam que se tratava de uma empresa de um carro só e que aquele carro estava sendo ultrapassado pela evolução da tecnologia e mudanças no gosto popular. Depois de pensar muito, a Volkswagen decidiu parar a produção do Fusca e investir em outro carro. Os lendários dias de um carro potente pareciam estar chegando ao fim em nome da promessa do novo.
dia acaba. Quando você considera que o Fusca está com 50 anos e o automóvel já está com 100 anos, estamos em uma época em que os conhecimentos da engenharia estão evoluindo. Coisas melhores estão surgindo. Mas isso não acaba com o amor e o afeto que o mundo sente pelo Fusca. O mundo ainda vai continuar a associar o Fusca com a Alemanha, conosco, e é um caso de amor com algo que levou as pessoas para trás do volante no mundo inteiro, a preços muito baixos e com uma alta confiabilidade. Projetado pelo designer italiano Giugiaro, que utilizou as mesmas dimensões internas do Fusca, o Golf foi outro sucesso mundial de vendas. Ele se tornou o carro pequeno europeu mais vendido, ultrapassando a marca de 1 milhão em apenas 31 meses de produção. O último Fusca alemão saiu da linha de produção em 1978. Mas será que o eficiente, porém comum Golf irá substituir o Fusca no coração dos motoristas? Os fãs ainda imploram que a Volkswagen reinicie a produção do Fusca na Europa. Mas a empresa diz que o custo de fabricação dele seria superior a de um Porsche. No ano passado, operários fizeram 2 minutos de silêncio na fábrica brasileira quando o último Fusca saiu da linha de produção. O comércio de Fuscas antigos continua, mas ainda é possível comprar um novo. O carro do povo ainda está em produção no México. E a cada ano, alguns são enviados para a Europa a custos exorbitantes para satisfazer admiradores que, do contrário, estariam inconsoláveis. Again to his home near the Rhine, he said 999.